lógica de programação talvez seja o assunto mais polêmico e o que mais as pessoas falam quando alguém quer entrar na área de tecnologia de programação. E por onde eu começo a estudar? Lógica de programação. Mas o que é lógica de programação? E eu, Dri, confesso que eu demorei muito para aprender isso. Eu já programava, já fazia um monte de coisa, mas não entendia de lógica. Eu era um programador e fui assim por muito tempo, e eu acho que ainda tenho muito desses resquícios. Copia e cola. Tá. Né? É o que você... eu também fiz isso, eu confesso. Todos nós fazemos, mas só que se você Na pressão, naquela hora, você não consegue pensar a respeito, você vai lá, busca as soluções que já foram dadas em algum lugar, alguém já teve essa ideia, você vai lá e copia e cola. Vai fazer isso o tempo inteiro, não tem como fugir disso, mas é uma coisa que é importante a gente saber que isso vai acontecer, mas se você tem esse passo de compreender a lógica por trás, aí você consegue raciocinar, você consegue pensar de forma objetiva, você consegue traçar um plano que vai resolver um problema, uma solução. Eu tava olhando, eu tô olhando aqui a nossa TV, né, gente? Não repara que nessa imagem está o Luiz Leão aqui. Hoje o Luiz Leão não está. Eu não sei até aí se você tem uma outra imagem que tá só o rosto da Adriana, meu amigo, e deixar parado, porque esse daí era o vídeo de introdução. Vai ficar aparecendo o Luiz aqui na nossa TV e o Luiz não vai estar aqui com a gente hoje. Se der pra tirar, beleza. Se não der, tranquilo. Bom, Dri, eu trouxe um material... Talvez, nem vai precisar tirar, porque a gente hoje vai pôr aqui alguns slides pra gente ver, né? E eu quero compartilhar alguns conceitos. Que nem o Rogério tá falando aqui. Sinto muita dificuldade e travo sempre. Eu imagino que seja isso mesmo. O Scar, oi Dani, tudo bem? Galera chegando aqui no chat, dá um oi aí pra gente. O Rogério Ribeiro aqui falou também. Sou de São Paulo, estudo a linguagem Java e POO é o bicho-papão. POO é programação orientada a objeto. Perfeito? Então, massa. Muito bom, gente. Vamos aí compartilhar essa live aí com a galera para chegar mais gente aqui, porque hoje esse assunto é interessante. Eu acho que quando a gente entra muito nos cursos de programação, no próprio Campus Code que você fez, eu vi ali o material, né? A gente já entra muito falando de código mesmo, né? E eu acho que a gente... Mas você sabe que... A lógica é um pré-requisito. Sim. Para você entrar no curso. Porque nesse primeiro teste que você faz, a primeira etapa, né, desse processo seletivo, tem muita questão de lógica, que não está nesse material. É lógica, aquela lógica matemática, sabe? É isso. Só que eu quero ainda falar um negócio antes da lógica matemática, que aí eu acho que o pessoal já entra nessa lógica matemática e a gente não entende por que a gente usa essa lógica matemática. Querendo ou não, o que a gente está fazendo com a lógica matemática é escrever programas dentro do nosso computador. Sim. Que vão rodar na internet, num servidor, dentro do próprio computador. Mas... como é que essa lógica que a gente coloca na programação vamos dizer traduzida para que ela opere dentro do computador e, por exemplo, abra o navegador, mude de tela, faça um comando que ela vai interagir com o sistema operacional. Então eu quero dar esses passos antes, porque eu acho que esses conceitos que, pelo menos quando eu fui fazer a faculdade... fizeram a diferença pra você. Que fizeram a diferença pra mim. Porque eu tava faltando essa partezinha antes. E aí eu fico pensando assim, olha... eu acho que já até tinham me ensinado lógica de programação. If, else, as condicionais, né? Variáveis. Mas não tinham me dado esse contexto. Por isso que talvez eu não assimilei tão bem, sabe? Eu acho que o contexto é muito importante. Então bora ver contexto hoje. Vamos lá. Temos tela aí, meu querido. Muito obrigado. Olha, temos aí na tela... uma pequena descrição aí do que é um algoritmo. Então, lógica de programação vai ter muito a ver com algoritmo. Tá. Né? Algoritmo é aquela
receitinha. Uma rotina, né? Rotina, perfeito. Isso. Você falou o nome correto. O algoritmo é uma... Descreve uma rotina. Descreve uma rotina e a lógica de programação é tentar fazer com que essa rotina resolva alguma coisa de forma racional. Sim. Não tem... E que funcione todas as vezes, né? Isso. Isso. Você quer que todas as vezes que eu tiver as mesmas entradas, ela vai ter sempre as mesmas saídas, o mesmo resultado. Ou seja, é racional. Isso. Não tem um desvio, não tem uma condição de pode ser que dê errado. Não, é racional. Entrou 2 mais 2, sempre vai dar 4. É lógico isso, é racional. Então a gente vai atuar dessa forma. E por isso que a gente vai ver os conceitos antes. Então, quando a gente fala de algoritmo, né? Um algoritmo ele é composto por algumas coisas, e é isso que a gente estuda na lógica. Então, tem constantes e variáveis, ou seja, como eu vou armazenar dados para trabalhar dentro dessa minha rotina. Eu preciso... se eu tenho 2 mais 2 e quero somar 4, eu estou fazendo uma operação lógica, né? Estou somando um número com outro e ele vai dar um resultado. Então, o 2 mais 2 são os meus tipos de dados, né? São 2 números e eu preciso ter eles como um operando ali, né? Então, eles precisam estar dentro de uma variável, dentro de um pedaço de memória, né? Para que eu possa fazer essa conta e o resultado eu também salve ele dentro de um pedaço de memória para que eu possa recuperar depois e falar, tá, aquela soma que eu fiz 2 e 2, quanto que é? É 4, né? Então, esse conceito de variáveis, as constantes é assim, é um número que não vai mudar, né? Por exemplo, um valor que não vai mudar. Por exemplo, Adriana nasceu no Brasil. Isso não vai mudar. Então, eu posso falar que o Brasil, né, a nacionalidade dela, é uma constante. Não vai mudar. Você sempre vai ter nascido no Brasil. Agora, a nossa idade é uma variável. A cada ano ela muda. Então, esse espaço que eu salvei na memória, ela tem que ser um espaço que eu possa ir lá e sobrescrever aquele valor, atualizar ele. Já a constante é um espaço que eu coloco aquele material e nunca mais eu vou alterar. Mesmo que eu queira alterar, ele vai falar, opa, você não pode alterar. Porque ele é um dado ali registrado de forma constante. Para ter essa segurança. Quando você faz um cadastro em algum site, alguma coisa, você coloca nome, sei lá, CPF, não sei o que, isso é uma constante. Isso não vai mudar, exatamente. Se você escrever alguma coisa errada, você tem que ligar, né, e solicitar essa alteração, porque você mesmo não consegue alterar. Exatamente. Agora, por exemplo, o teu telefone... né, você pode atualizar. Exato, você pode atualizar. Ele é uma variável. Entendi. Perfeito. Sim, Muito bom. Galera que tiver dúvida, que estiver acompanhando, manda aqui pra gente também, viu? Vamos discutindo aqui, vamos participando. O que mais que a gente tem de uma composição de um algoritmo? Eu acho que o mais básico que a gente pode pensar de um algoritmo é que ele, para essa rotina funcionar, eu vou ter um dado entrando, né, uma instrução de entrada falando, olha, some 2 mais 2, né? O processamento dessas informações, então, quando eu falo assim, eu quero somar 2 mais 2, as minhas entradas é o 2, o operador, que é o mais, e o 2. O processamento disso daí é o cálculo. Eu vou pegar, então, essas duas variáveis e vou somar elas. E aí eu tenho a saída, é o resultado. Que é 4. Então, eu vou ter entrada, processamento de dados, desses dados que eu entrei, meus inputs, a gente chama, né, de inputs em inglês, e a saída, os outputs. Tudo vai ser composto por isso. Tudo. Todos os algoritmos, eles obrigatoriamente vão ter dados de entrada, um processamento, que aí vai ser onde a gente vai aplicar a lógica, uma série de cálculos que a gente pode fazer, e aí a saída dos dados, que é o resultado que a gente quer. Beleza? Beleza. E dentro disso a gente usa, eu já até falei aqui, alguns operadores, né? Então temos operadores de atribuição, por exemplo. A variável nome pode receber a atribuição de um valor chamado Adriana. Meu nome, o nome agora aqui é Adriana, uma variável chamada nome. O identificador dessa variável, né? Esses pedacinhos que eu vou colocar na memória do meu computador, ele vai ter um nome.
E o nome dessa variável é nome. No caso é nome, mas poderia ser idade, porque endereço. Exato. E aí ela recebe um valor, né? A esta variável é atribuído um valor. O atribuído nada mais é que o sinal de igual, né? Quando a gente atribui alguma coisa. Mas eu tenho outros operadores sem ser o sinal de igual. Eu tenho os operadores aritméticos, mais, menos. E eu tenho os operadores lógicos. Por exemplo, ou, e. Né? A gente às vezes não consegue ver isso na matemática, mas tem alguns símbolos na matemática. Matemática também tem. Que tem esses operadores, a gente vai ver eles na programação e eles variam de linguagem para linguagem. Mas esses operadores, em geral, eles são padrões para todas as linguagens. O e, quando eu quero combinar alguma coisa, se eu junto essa com essa, dá o quê? Esse operador ele sempre vai ser o mesmo, independente da linguagem de programação. E aí a gente tem também estruturas de decisão. Se a idade da Adriana for maior que 40, ela pode participar da comunidade Devs. Se não for maior como 40, ela pode participar como instrutora ou como ajudante. Se não, ela pode... Se ela tiver mais que 40, ela pode ser aluna. Se ela tiver menos que 40, ela pode ser ajudante. Então, eu tô tomando algumas decisões. E a gente vai fazer isso muito em lógica de programação. Basicamente, a gente se resume a tomar decisões. Ó, a Scar falou aqui, POO é maravilhoso. Scar, já vou chamar você então aqui para vir ensinar orientação objeto pra gente, viu? E a outra aqui que a gente pode falar, óbvio, tem muito mais do que isso num algoritmo, tá? Temos a estrutura de repetição. Se puder colocar então agora a tela aqui no final, pra gente fechar com todo mundo frisar o mesmo slide que tava. Volta. Isso, esse ali. Esse, por favor. Pra gente frisar que essas são as principais coisas que a gente vê. Tem muito mais coisas que podem compor como é que fala? Um algoritmo, né? É que a gente não tá vendo. Isso, agora tá vendo. É que a gente tem um delayzinho aqui. Então, beleza, Mai. Então é isso que a gente vai seguir agora. Só pro pessoal ver. Então, tá até ali, ó. Qualquer algoritmo terá um ou mais desses componentes para compor uma solução. Vamos estudar cada um desses componentes passo a passo. Isso daí é um slide que eu peguei na minha faculdade, viu? Valeu, Embi Morumbi. Sistemas de informação. Tô usando aí direitos autorais.